E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Sejam bem-vindos de volta. Eu sou o Rodrigo Sevilha, ele é o Felipe Valeta e esse é o livro das... do que mesmo? Das alegações, Alegações, isso. né? Hoje nós vamos falar sobre um tema novo que está no site já publicado, bonitão. Quem quiser ler vai lá, mas a gente vai fazer a leitura aqui. Ó, tem um cara... Parece meio Vicente Van Gogh com Courbet. Inteligência artificial que fez. Uhum. Eu vou ler e aí você faz também leitura, comentário, o que você quiser. Claro. O seu microfone não tá para baixo? É assim mesmo? Não, mas ele pega. Então vamos lá. A oitava alegação é a de que a linguagem humana, como a de qualquer criatura... Aliás, desculpa, antes de ler. A gente estava falando desse assunto acho que uns dias atrás. Né? A gente já falou isso, acho que em uns 2 vídeos, pelo menos. Mas, como eu já expliquei milhões de vezes... Que a gente falou sobre a linguagem no vídeo sobre a Bíblia, por exemplo. Tudo bem. É assim mesmo. Uhum. Tá? O livro das alegações, ele é tintim por tintim. Muita coisa é repetitiva, mas Aprofunda. nós vamos ter certeza no fim desse trabalho, porque uma hora vai chegar no fim, não sei quantas vão ter, mas eu já escrevi umas 74. Ô, louco. Mas eu acho que deve chegar a uns 200. 200, 300, sei lá, não sei. Vamos ver. Né? Uhum. A ideia é o seguinte, chegando no fim, tudo o que precisava ser dito foi. Ó, Da minha parte, lógico. Do que eu acho importante ser dito, né? Óbvio. Então, vamos lá. A oitava alegação é a de que a linguagem humana, como a de qualquer criatura, deve ser sempre considerada provisional e discricionária, como um reflexo da sua natureza limitada, em benefício da humildade contra a pretensão, sendo o último e menos importante produto da cadeia de consciência, onde a linguagem é parte do pensamento, o pensamento é parte da percepção, a percepção é parte do ser, o ser é parte da realidade, e a realidade é parte da possibilidade. Assim como todas as possibilidades são partes da possibilidade universal. De modo que qualquer propósito de limitação da realidade possível aos limites do escopo do pensamento e da linguagem humana é aqui denunciada como um erro. Uhum. Eu acho que vale a pena reler esse finalzinho porque ele é bem interessante, né? De modo que qualquer proposta de limitação da realidade possível aos limites do escopo do pensamento e da linguagem humana é aqui denunciada como um erro. Pode já pegar essa cadeia Por e favor. dar um... Teve uma vez, acho que foi o contexto, eu até lembro vagamente, da época em que foi, né? A gente tinha conhecido uma psicóloga, ela chama Diva, né? E a gente estava fazendo, o Rodrigo, ela tinha interesse de fazer uma relação entre a psicologia e a filosofia, né? Isso. E naquela época o Rodrigo estava mais engajado com a filosofia. Engachado. Engachado. É uma mistura de engajado com enganchado, né? Engastado. Enfim, e daí eu lembro que ele me apresentou um sistema que eu achei muito interessante. Várias vezes eu já falei com clientes que eu atendia, né, no meu trabalho, enfim. E é muito. E está indiretamente colocado nessa. Diretamente colocado nesse texto que o Rodrigo leu agora para vocês. E que está no site. Que é o que? A gente já falou aqui também, acho que não sei se foi no vídeo sobre a Bíblia, porque a Bíblia, né, faz uso de palavras, enfim, tem toda aquela questão se aquelas palavras representam ou não a verdade absoluta e definitiva. Certo. E o que eu acho interessante é que o Rodrigo tinha me mostrado um esquema muito claro, que é assim, e que faz bastante sentido. Você tem a realidade, que é uma esfera de algo que poderia ser, dentre várias possibilidades. Então você tem um campo enorme, que são das possibilidades, daí você poderia até considerar um campo maior ainda, que é o do infinito, que até é estranho comparado a isso, porque o infinito não é um campo delimitado, mas diminuindo, né, o campo de abrangência, então teria o infinito, as possibilidades, das possibilidades você tem a realidade concreta, dessa realidade concreta você tem o que você pode conhecer dela, e do que você pode conhecer dela você tem, você tem os seres que vieram do possível, né, que essa é a própria realidade, você tem o que você pode conhecer desses seres, que é sempre menos do que o que eles são, e o que você pode dizer sobre o que você conhece é sempre menos do que o que você conhece. Então, por exemplo, você consegue me falar quem você é?
né? E de todas as coisas que você já percebeu de si mesmo e que você percebe enquanto fala sobre você mesmo, as coisas que você vai descobrindo e percebendo, é impossível. Não tem como uma pessoa dar cabo de tudo que ela conhece por meio da linguagem e muito menos a linguagem dar cabo de todos os seres possíveis. Isso é impossível. A linguagem ela é menor do que o que eu consigo conhecer e ela é muito menor do que o que as coisas são de verdade e ela é muito, mas muito menor do que as coisas poderiam ser. E obviamente, incomparável com o infinito, né? Então, por exemplo, não falam que a expressão saudade só existe no português? Que em nenhum outro idioma existe uma palavra com esse sentido? Então, assim, isso é só uma amostra, né? Mas, assim, daria para abordar isso de diversas formas. E tem um negócio também que acho que o Rodrigo sabe, conseguiria dizer melhor, que é uma coisa que eu aprendi com ele, da questão do nominalismo, né? Das pessoas acharem que elas só conseguem conhecer as coisas se aquelas coisas forem passíveis de serem ditas ou transmitidas, né? Escritas por meio da linguagem. Então, você está fazendo o quê? Você está pegando o mundo do conhecimento e querendo encaixar na linguagem. Então, então o que eu não consigo expressar não existe ou não tem relevância. Quando que a realidade é justamente o contrário, o que tem mais relevância é justamente o que não está preso ou se limita à linguagem, porque está além disso, né? Então... Aí essa posição aí que eu coloquei, ela não é nenhuma novidade, não é nenhuma grande invenção, não. Uhum. É só uma lembrança importante, Uhum. é uma coisa que vem do platonismo, também do neoplatonismo, né? Que para nós, o que interessa, né, para o ser humano, é ele se colocar no seu lugar. Isso tem a ver com o dom da humildade, que é o principal dos dons espirituais, é o da humildade. Não que ele seja o mais importante ou o mais poderoso, mas ele é o primeiro. Uhum. E por que isso é importante? Porque nós somos muito pequenos, né? A nossa posição nessa existência, em termos de cognição, inteligência, é muito pequena. Entendeu? Então, quando o ser humano ele se ensoberba em cima disso aí, ele está se enganando, ele está se perdendo, né? E ele está desfocando do que é o principal, que é a liberdade, né? É o que você faz com a sua liberdade, com base não no que você sabe, no que você domina com o seu conhecimento, mas com base no que você acredita. Porque a sua liberdade está muito sempre na frente do seu... Você pode acreditar em uma coisa que de repente você não consiga nem expressar ela. Não é nem que você pode, você já faz isso. É uma realidade. A realidade humana é da liberdade. O ser humano é um ser livre, em primeiríssimo lugar. Mas ele é um ser inteligente? Às vezes às vezes E não é. o mais engraçado é que se você chega para as pessoas, que eu já fiz esse teste várias vezes, e as pessoas geralmente não ficam confortáveis com essa situação, então eu decidi até não provocá-las mais com isso, mas era uma indagação que eu achava razoável, né? Se a gente vive nesse mundo e tudo que a gente faz se espera um sentido maior disso, né? Você fala assim, não, tá, mas você está fazendo isso para chegar aonde? Qual o sentido disso? Qual o significado? Qual o propósito? Algumas pessoas assim mais próximas às vezes me indagavam, o que você acha qual o sentido dessa vida? Né? O porquê que você acha que você está aqui? O que você acha que vai acontecer depois que você morrer? E por que você passou por aqui? Qual o sentido que você atribui? Então, assim, tem o pessoal mais religioso, que às vezes tem já isso mais ou menos mapeado. Uma fórmula pronta. Mas, assim, as pessoas que não têm uma vida espiritual, ou pelo menos religiosa, né? Porque às vezes, pelo menos na religião, a pessoa consegue, às vezes, se questionar esses pontos. Pega uma pessoa que não está atrelada a nada disso, a pessoa parece estar numa sopa de letrinhas da Xuxa, assim. A pessoa fica extremamente desconfortável com essa indagação, né? Que ela fala assim, porque você está vindo mexer o saco com mas isso. Vamos voltar ao tema da linguagem. Sim, mas o que eu quero dizer é assim, que a pessoa ela não consegue, às vezes ela está lá vivendo, tudo para ela tem um significado, e ela obviamente vai atribuindo um sentido àquilo, mas ela não consegue expressar, né? Então, é o que a gente já falou aqui, acho que ontem ou anteontem, né? A vontade vai na frente, a consciência tenta acompanhar o passo, e não consegue. Se você fosse uma pessoa extremamente consciente, ainda assim, você estaria sempre tentando entender o que você já decidiu acreditar. Não sei se vocês se lembram do filme Matrix, que às vezes é uma referência, porque trata, né, de questões semi-espirituais, filosóficas e tal. Algumas coisas funcionam nesses filmes, tá? Eu vou dar um exemplo, que é uma coisa que aquela mulher lá, que é entendida de tudo, né?
Ela, na verdade, ela é parceira das máquinas, né? Ah, você tá falando do oráculo. Oráculo, né? Uhum. Ela chega pro Neo, o Neo tá tentando entender, ele não consegue, né? Uhum. E ela fala assim, você não consegue porque você não tomou a sua decisão ainda. Você tem que primeiro decidir para depois você entender por que você decidiu o que você decidiu. Eu não lembro dessa fala. Tem, ela fala para ele, você não vai conseguir, isso aí que você está querendo, você não vai conseguir. E isso é um fato com relação ao ser humano. Mas pode ser um tanto desmoralizante, porque a gente tem essa capacidade de sair falando as coisas e pensando, e a gente acha que a gente já tá com a bola toda, entendeu? Uhum. E não é tudo isso aí, sabe? Não é mesmo. Então, qual é a função aqui dessa colocação? A principal função é liberar o espaço dentro aí da sua mente, do seu coração, para o idealismo. Tá? Porque se você não for capaz, minimamente, de conceber as coisas numa perspectiva idealista, a vida espiritual não vai funcionar para você. Uhum. Não vai, não vai, não vai, não vai. Porque você vai tomar justamente a realidade que você experimenta como um limite. Então você tem uma inteligência e uma imaginação capaz de ir além, mas você deliberadamente resolve não usar isso. Uhum. Então você não está desenvolvendo seu potencial de ser humano. Uhum. E isso é um problema que você vai ter, porque tem certas questões, as mais importantes da vida humana, que vão estar bloqueadas. Uhum. Que é justamente isso que eu estava falando das pessoas que, às vezes, você vai colocar certas questões, elas não aguentam. Uhum. Mas elas não aguentam por quê? Porque está fora do controle delas. Sim. No fim das contas é isso, né? A pessoa que está muito crente naquilo que ela é capaz de dominar com a psique, na sua capacidade psíquica, a pessoa que está muito focada nisso, ela se assusta com tudo que está à margem. Uhum. Quando que, na verdade, a vida espiritual começa quando você anda nessa margem, para além. Entendeu? Então, ontologicamente falando, é super fácil entender o esquema. É a teoria dos conjuntos. Né? Um conjunto está dentro do outro que está dentro do outro. Então, primeiro você tem o infinito, que não é nem um conjunto, né? É justamente a transcendência de todos os conjuntos. Mas vamos dizer que existe um conjunto que não vai ser infinito, mas vamos chamar ele de ilimitado, porque ele não pode ser totalmente dominado pela psique humana, nem de nenhuma criatura. Vamos chamar isso de possibilidade universal. É um termo até que o Olavo usava, eu gosto desse termo. Uhum. Possibilidade universal é o conjunto de todas as possibilidades. Certo. Tá? E aí, dentro das possibilidades, você tem realidades. O que são realidades? São manifestações do possível. Perfeito. Tá? Não existe a realização total da possibilidade. Claro. Certo? O que existe é uma... Até porque tem possibilidade, tem situações que Isso. não são concomitantes, elas são opostas. Então, por exemplo, você consegue tomar banho e mastigar chiclete ao Olhar mesmo para tempo? trás e olhar para frente ao mesmo tempo. Consegue, mas você consegue ir para frente e para trás ao mesmo tempo? Você consegue dizer algo e desdizer ao mesmo tempo? É impossível. Isso. Quem era craque nessa filosofia era o Leibniz. E ele dizia que existia, nesses conjuntos aí, existiam, por exemplo, as realidades possíveis. Dentro das possíveis, existem as impossíveis também. Tá? O que é impossível? Não é realizável, é algo contraditório por essência. Né? Uhum. Mas o que pode ser contraditório por essência? Aquilo que viola os princípios da lógica lá, né? Então, identidade, não contradição e terceiro excluso. Então, são poucas coisas impossíveis, realmente. Aí você vai na esfera das possibilidades, o Leibniz falava, você tem os compossíveis e os incompossíveis, né? Uhum. Não sei se esse segundo termo é esse mesmo, mas vamos dizer que seja. Uhum. Então, compossíveis são realidades que podem ser realizadas, são possibilidades que podem ser realizadas ao mesmo tempo. Uhum. E incompossíveis são as que não são. Né? Perfeito. E daí, então, você tem as possibilidades, dentro das possibilidades você tem a manifestação de algumas realidades a partir dessas possibilidades. Uhum. Dentro da realidade você tem seres. Qualquer ser que exista, ele não é a manifestação da realidade inteira, ele é a manifestação só da sua própria existência. Uhum. Dentro da realidade de cada ser, você tem nos seres conscientes a atividade da percepção. Uhum. E dentro da percepção, uma parte daquilo que é percebido pode ser pensado e falado. Uhum. Então, quando você fala Até porque eu acho que o pensamento ainda está superior até a própria expressão do pensamento, que seria a linguagem, né? não necessariamente. Porque você acha que alguém conseguiria expressar melhor do que ela pensa? Depende da definição de pensamento. Né?
Depende daí, você vai ter que primeiro definir. Porque, para mim, pensamento no sentido de abstração, da pessoa conseguir, no sentido de racionalizar, imaginar, lembrar e tal, eu acho que a capacidade imaginativa ela está além da aí o própria que existe é linguagem. uma questão de velocidade, né? O pensamento é mais rápido do que a linguagem, com certeza. Mas daí Não, e pra mim não é nem quer só dizer... além. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu lembro uma vez que até isso daí eu lembro que era nesse contexto também do Olavo de Carvalho e tal, que ele falava assim que um exercício muito bom para a pessoa perceber o quanto ela tinha domínio descritivo da realidade, né, no sentido da linguagem, ele falava assim, você está numa sala e você tem que descrever ela inteira, cada detalhe. Ele falou, isso é um exercício difícil, não é simples. Mas não é impossível. Mas eu imaginar é muito mais fácil e rápido. Então, mas você está fazendo uma comparação quantitativa, não é qualitativa. Não, qualitativa também. Não é, por que é? Porque eu tenho mais habilidade em imaginar uma coisa... Habilidade, rapidez, tudo isso é quantitativo. Mas habilidade é quantitativa? Só é qualitativo, você só pode qualificar de forma diferente o pensamento e a linguagem se você disser que você não consegue expressar um pensamento. E aí, dependendo da definição de pensamento, não dá pra dizer isso. Ah, tá. Você pode dizer que você diz menos do que você pensa, ok. Mas não quer dizer que um conjunto está dentro do outro ontologicamente, que é o que eu estou falando. Ah, tá, perfeito. Tá, Entendeu? tá, O que eu estou falando é de numa outra... Categoria. numa outra categoria. Né? Você está dizendo assim, é mais fácil pensar ou imaginar do que falar e escrever, com certeza. Mas não é disso que eu estou falando. Se a definição de pensamento contém a capacidade de ser expressado, então não tem diferença qualitativa, só quantitativa. Porque são formas ainda. A expressão de um pensamento leva tempo, né? Dá um trabalho que o pensamento não tem. O pensamento é muito mais rápido, quase que instantâneo. E aí você compara os dois e dá a impressão de que a linguagem é ainda uma subdivisão do pensamento. Mas não necessariamente. Mas você pode entender que não, é apenas uma expressão do pensamento. Uhum. Certo? Bom. Independente dessas minúcias, o que importa aqui é você entender que quando o ser humano se concentra na sua própria capacidade de pensar ou de expressar os seus pensamentos com uma linguagem, que é o tema aqui, a linguagem, quando ele se concentra nisso, ele está focando na menor parte, e provavelmente a menos importante, dessa cadeia de consciência, que veio da possibilidade até o foco de consciência que foi capaz de pensar a respeito de um assunto e falar a respeito dele. E o academicismo cagou no maior nesse assunto. Né? Não, aí tem um problema de humanismo e de antropocentrismo. Vamos dar os nomes certos aos bois aí. É um problema de humanismo e antropocentrismo. Quando o homem... Antropoteísmo também, né? Quando o homem se torna o Deus para si próprio, né? A medida de todas as coisas, né? É a solução do Protágoras, né? Que tem um confronto com Sócrates, supostamente. Quem escreveu isso foi Platão. Mas a solução do Protágoras é que o homem é a medida de todas as coisas, né? E isso é meio que o humanismo, né? A ideia do humanismo é essa. Quer dizer, não existe transcendência, né? O homem, ele se vira sozinho e ele mesmo que faz a medida das coisas conforme a sua imagem. Então ele se torna um Deus para si mesmo. E isso tem a ver com Kant depois, né? Sim, o Kant vai transformar ele vai transformar em método filosófico essa premissa do Protágoras. Embora ele admita que existem objetos teoricamente superiores, só que eles estão fora da razão humana. Então o Kant, ele, de um jeito honesto até, ele conseguiu dizer que iria fazer o projeto humanista, mas sem dizer que a metafísica não seria viável como crença, por exemplo. Ele só disse que não é viável como ciência. Ah, tá. Né? Porque aí a ruptura... Quer dizer, ele tem uma sutileza nesse... ele toma cuidados, né? É uma ruptura, o Aufklärung, né? A iluminação, o iluminismo, né? Ele tem uma ruptura consciente com a metafísica escolástica. Certo? Que vem da metafísica clássica, inclusive Aristóteles, Platão, tudo isso. Então tem toda uma sequência que vem ali bem e tal. Quando chega no iluminismo, os caras falam, peraí, agora não dá mais, porque tem umas premissas complicadas aqui, o certo é a gente usar só o que a razão humana pode ter como mais certo, aí eles começam a se questionar com relação a isso. O que é certo, o que não é, o Descartes vem com aquele negócio do cogito, né? Quer dizer, a única certeza que eu tenho é do próprio eu pensante. Aí o Kant vem falando, não, o que nós temos certeza é de que todos os seres humanos pensam da mesma forma,
E eles chegam nas mesmas conclusões. Na crítica da razão pura, lá ele vai chegar na conclusão de que não, a gente se entende porque a gente pensa igual, não quer dizer que a verdade seja assim. É uma proposta que, se você for pensar bem, é até meio que humilde, do ponto de vista de que não, eu realmente não posso dizer que as coisas sejam. O ser humano não tem o poder de dizer como as coisas são. Ele tem o poder de afirmar como elas parecem para ele. Isso. E aí a categoria da razão, como ela é a mesma para todos os seres humanos, eles podem se entender porque eles pensam igual. Não quer dizer que todos têm acesso a uma verdade absoluta. O problema é que aí você excluiu a possibilidade da ontologia, né, e da metafísica como linha de pensamento filosófico. Né? É uma escolha, na verdade. Né? Então ficou meio que assim, agora a gente separa os assuntos aqui. A partir daqui é filosofia no sentido científico da lógica da razão, e aí o resto é crença. Eu não acho que essa separação seja tão ruim assim, desde que o ser humano entenda que a crença para ele é mais importante do que a racionalidade. E isso os filósofos não fazem. Esse é o problema. Uma parte do meu trabalho aqui é resgatar isso daí. Eu percebo que esse é um problema terrível, né? Que as pessoas têm uma dificuldade enorme. E elas tentam desfazer a filosofia moderna. Como se o Descartes e o Kant não estivessem colaborando com uma investigação. Eles estão colaborando, eles estão falando, peraí, né, como é que é? Como é que é esse negócio de filosofia? O que dá para ter certeza e o que não dá? Então eles estão falando, a partir daqui não dá, isso aqui a gente não consegue, é demais. Você pode acreditar, mas não pode saber. Aí, ao invés da gente usar essa limitação da razão humana para se perguntar como que a gente lida com esse universo enorme das crenças, o iluminismo transforma o ser humano numa criatura meio esquizofrênica, porque ela continua vivendo baseada nas crenças, mas ela só fica pensando na razão, no que ela consegue racionalizar com as suas categorias humanas, né, de racionalizar. Então, todo o problema do nominalismo, né? E é engraçado que depois de uns 100 anos vem a psicanálise, né? Existem muitas vertentes que vão tentar compensar isso de alguma forma na filosofia europeia, né? Você tem o romantismo, que é uma espécie de romantismo alemão, principalmente, né? Porque o centro do negócio da filosofia moderna é a Alemanha, né? Tem umas coisas aqui e ali, mas ali é que é o principal. A Inglaterra tem contribuições, a França também, mas não se compara ao que a Alemanha deu, né? Em termos de produção. Então você vai ter o romantismo alemão, que é uma espécie de reação, dizendo assim, não, peraí, tem um negócio aqui que é importante, eu não tenho domínio racional, mas eu também não posso descartar. Né? E alguns vão para a linha da poesia e outros vão até para a linha da filosofia. O Schelling, né? Dessa época. Então, aí vem o idealismo alemão. O idealismo alemão é uma reação, uma tentativa de recuperar a transcendência por outros meios, digamos assim. Mas, enfim, tem muita coisa. Até no século XX tem o Heidegger, uma parte da filosofia do Heidegger. Detalhe, quem não conhece o Schelling, pesquise depois no Google para ver a cara do ser. Esse daí, se você encontrar num hotel à meia-noite, num corredor escuro, eu acho que a pessoa desencarna na mesma hora. Felipe, acho que... Não, mas é muito estranho. Deixa o cara em paz, o cara já tá morto. Já. Não que ele seja mal. O que interessa são as ideias dele. Claro, né? claro. Você conhece É um as ideias de Schelling? Não. Tão bem quanto você conhece a cara dele? Não, então, com certeza não. O que importa é as ideias do Schelling, não é? Mas a cara dele é meio estranha. Bom, então é o seguinte, aqui também não é uma aula de filosofia, nós estamos falando da linguagem humana, tá? Existe uma conexão, sim, entre a queda do ser humano, a soberba do ser humano e a sua capacidade nominalista. Né? O nomos, a capacidade de nomear as coisas. Porque essa capacidade traz ao ser humano o poder de mentir sobre a experiência que ele está tendo. Então, não se dizia lá no começo do Gênesis que Adão conseguia nomear os animais, ele nomeava os animais, dava os nomes para os seres. Então, essa mesma capacidade é que ele usou depois para cogitar, e aí que nome e pensamento é a mesma coisa, né? É psiquismo. Tá? Na minha linguagem aqui do capítulo 12 do meu livro, é o que eu chamo de psiquismo. Tá? Capítulo 12? Não. Capítulo 12. No 12? Eu trato no 9 também, mas a abordagem mais espiritual completa está no capítulo 12. No capítulo 9 e capítulo 12 a pessoa entende. O que é o psiquismo? É essa capacidade que até o próprio Adão usou para cogitar que Deus estaria mentindo. Né? Então esse pensamento vem da onde? Não foi Deus que deu, né? Não foi nenhuma experiência que deu isso para Adão. Foi foi a possibilidade de produzir um discurso. Né? Um discurso falso, mentiroso. O que é o discurso? É o poder mágico que o ser humano tem de fazer discursos, na verdade. Né?
A fala humana é onde está o problema. É o que a gente fala, o que a gente dá testemunho. Por isso que eu separo os salvos, né, dos não salvos entre Kalakend e Morikend, usando aí uma linguagem, né, mitológica lá do Tolkieniana, mas só para efeitos de praticidade, né, enfim. Kalakend e Morikend, aqueles que falam da luz e aqueles que falam das trevas. E o ser humano se define por isso, basicamente, né? A sua capacidade de testemunhar com as suas palavras, mas também com as suas ações sobre o que ele acredita. Inclusive tem aquela passagem, né, que questionam Jesus sobre o que pode ou não comer, né? E dele fala assim, não, o que a gente ingere vai virar merda, assim. Ele fala em outros termos. O que a gente come, ele fala assim, o que entra pela boca vai pro esgoto. Vai pro esgoto, mas o que sai da boca procede do coração. Exatamente. É o testemunho. O ser humano, ele existe para, entre outras coisas, dar testemunho. Isso é muito importante. Entre as coisas que o ser humano faz, é muito importante o que ele fala, né? Então é quase que um poder mágico que a gente tem, de criar realidades com a nossa fala. Tá? E essa é a origem do problema. Porque você pode criar algo que pareça ser verdadeiro, mas não é. É a famosa mentira. Já ouviu falar? Ou até a deliberada enganação mesmo. A mentira é a imagem da verdade, né? Então você vai falar, bom, o que a gente faz com a linguagem humana então? A linguagem humana não tem problema desde que ela fique no seu lugar. E aí você tem que decidir platonicamente ou neoplatonicamente, como você quiser, se você vai focar no subconjunto mais inferior da escala da consciência ou se você vai procurar ir para outra direção. Certo? É aí que vem o idealismo. Então, o realismo, não vou chamar de realismo, vou chamar de racionalismo, né? Ele tenta esfarelar tudo e transformar tudo numa farinha entendeu? Que ele tem mais controle para dominar. Né? E o idealismo, ele faz a operação contrária, faz o movimento contrário, vai na direção da possibilidade. Até chegar em Deus, que é a origem de todas as possibilidades. Então por isso que até essa postura que é essa mais tosca, vamos dizer assim, que é essa mais racionalista, e daí em contrapartida a outra que busca a possibilidade é mais contemplativa. É idealismo. Idealismo, existe um idealismo imanentista também, que é um falso idealismo. Na verdade, eu falo disso no meu livro, na verdade, mais nesse aqui, né? Que é a Coruscância que eu publiquei nesse ano aqui. Eu falo da diferença entre idealismo imanentista e o transcendental. O que importa é o transcendental, que é justamente você entender que está fora do seu controle. O que está sob o seu controle é o menos importante. É o anti-humanismo, é o anti-antropocentrismo, é um teocentrismo. Deus é o centro e ele não está sob o meu controle. Basicamente é isso, né, que a gente faz. Então, é assim. Para que serve tudo isso? Tá? Como está escrito no fim lá da alegação que eu escrevi. O objetivo principal é a gente negar imediatamente qualquer tentativa de limitar a possibilidade por aquilo que o ser humano consegue conceber com a sua psique. Inclusive no quesito de dominação, né? E busca de poder. Mas aqui na minha preocupação não é nem tanto essa. Serve também para isso, mas a minha principal preocupação é o seguinte. De se auto-enganar, né? Oi? De se enganar. Não, o meu problema aqui é o seguinte. O que vai fazer falta se a pessoa não resolver esse problema da linguagem e ela ficar presa? Ela vai entrar na seguinte questão, vai dar problema lá na frente. Porque muitas alegações que a gente vai fazer aqui no futuro, que na verdade a gente já até fez em outros vídeos testemunho disso, né? Muita coisa vai parecer inviável porque não faz parte da experiência humana imediata. Claro, com certeza. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que é já talvez um dos mais importantes de todos. Tá? Quando eu digo que qualquer alma humana que está neste mundo agora, encarnada num corpo que nasceu da vontade dos pais, certo? O homem, a mulher foi lá, juntou, nasceu uma criança. Toda alma humana que encarnou nascendo num corpo sob essa condição poderia ter encarnado num processo diferente de criação divina direta. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu estou aqui usando um corpo este corpo aqui que eu estou usando, quem me deu ele foram meus pais. Tá? Meus pais é que fizeram este corpo. Tá?
Não a minha alma quem fez foi Deus. Tá bom? Então, quando eu digo que eu poderia ter sido criado, né, encarnado, num outro corpo que Deus teria me dado diretamente, sem ser através desse processo que meus pais geraram, quando eu digo isso, eu estou apelando para uma possibilidade que você não enxerga como realidade imediata. É uma certo? Confiança, né? Então, muitos simplesmente vão falar, não, peraí, mas isso aí que você está falando é muito estranho. Eu digo estranho por quê? Estranho porque você está partindo da sua experiência, que você está habituado a pensar baseado na sua realidade imediata, e você está se limitando a isso. Dizendo, só pode ser isso aqui. Eu falo, não, como pode ser? Pai, pelo amor de Deus. Deus não está limitado a isso aí. Não poderia estar, senão ele não é Deus. Então o idealismo, ele te permite cogitar possibilidades para além do que você tem realizado hoje. Óbvio que você vai partir das realidades para cogitar novas possibilidades. Só que também eu penso, uma coisa que eu acredito fortemente hoje é que uma pessoa ela só consegue ser tocada por essas novas possibilidades se o coração dela também está preparado para isso. É quase como se fosse assim, Deus ele consegue dar essa abertura de contemplação a partir do momento que a pessoa não vai conseguir se machucar, ou ela vai se ferir quando ela contemplar essas possibilidades, entendeu? Não... Pode ser. Porque assim, se você fala alguma coisa que a pessoa, para ela, vai machucar ou vai ferir, ou tá além do próprio, do que ela consegue até conceber, ela vai ouvir, ela não vai nem entender. Tipo, é quase como se fosse assim, impenetrável, entendeu? Agora, eu acho que quando a pessoa ela já tá buscando e ela já tem uma abertura de coração para isso, ela inevitavelmente já tá aberta para essas possibilidades, entendeu? Então, eu acho que tem uma coisa mística nesse processo também. Eu digo isso por quê? Porque em todo meu, assim, nessa minha breve vida e nas conversões, né? Porque você vai pensando que, assim, tem vários artigos de fé e de crença que você vai aprendendo e vai conhecendo, né? Vamos dizer assim, vai aumentando a sua fé, né? Deus vai aumentando a fé em você. E parece que esse processo, ele é... Você vê que se fosse de uma vez, eu não sei o que aconteceria, isso me escapa, mas a impressão que dá é que talvez logo de cara aquilo me soaria muito estranho. E depois, conforme você vai vendo aos poucos, e vai tendo algumas experiências, e vai vendo melhor a realidade, parece que aquilo vai só se confirmando e é um processo até mais suave, mais pedagógico, né? Então eu acho que essa questão específica com relação à contemplação das possibilidades, eu acho que ela tem toda uma sabedoria divina com relação a isso. Tem. Né? Tem, mas não muda nada do que eu falei. Não, claro. É só uma consideração. O meu problema são a responder já, preparar uma resposta, na verdade. Preparar o terreno para pessoas que vão fazer esse tipo de objeção. Ah, sim, claro. Entendeu? Dizendo assim, não, peraí, mas não tem nada a ver porque você não quer pensar sobre o assunto. Porque não tem nada que impeça que as coisas sejam de uma forma diferente. Eu vou dizer até mais. Hoje eu estou propenso a entender que você encontra Deus nas coisas mais simples. E o ser humano ele tem uma maldita tendência de admirar a complexidade, o caos, de certa maneira, como se esse fosse mais substancial do que o que é simples. É como se fosse uma confusão mental. Né? Então, isso já é até outra alegação, é outro problema, é outra questão, não é nem o que a gente está tratando aqui agora, né? Mas existe uma conexão que é a de que se a pessoa conseguir se libertar das formas com as quais ela está habituada a pensar e falar a respeito, ela pode encontrar soluções mais simples para os problemas que ela está tentando resolver de forma complexa e não consegue. Entendi. E Deus está justamente no simples. Esse é o ponto. Quem é muito bom nisso é o Plotino. Né? Porque o Platão falou de muita coisa, né? Uma coisa muito abrangente. Mas o Plotino ele vai mais numa certa direção do platonismo. E ele é muito bom nisso aí, para dar esse tipo de insight. Que aí você fala, não, é o mais simples, o mais simples, o mais simples. Né? Que ele fala do uno, né? A unidade, universal, enfim. Usa o termo que você quiser. Seria o perfeito. Que é nas Eneidas, né? O Tratado das Eneidas. Cuidado que existem duas obras muito famosas que chamam Eneidas, e que a Eneida vem de 9, né? Que tem a do Virgílio, né? O Virgílio falou das Eneidas, mas do Enéas. Isso. De Roma, né?
Mas eu acho que tem associação com... Bom, que seja. Porque supostamente o fundador de Roma foi Enéas, que veio de Troia. De Troia. Uhum. Então a Eneida é o conto da história de Enéas, fundador de Roma, supostamente. Bom, mas para encerrar, então, a questão da linguagem humana é que você tem que estar preparado para fazer a sua consciência perder o controle, não perder o controle no sentido de virar uma coisa irracional e não, mas é aceitar que existem níveis de racionalidade acima do seu. É isso, não é o irracional, é o mais fora do seu controle, transcendente, uma coisa maior, superior. Porque senão, se você tentar encaixar tudo no seu sisteminha, você vai se ferrar, você não vai conseguir aprender nada. Até porque às vezes tem situações, né, que nem quando você vai ler aquelas frases soltas, né, de filósofo, ou dos pessoal que recebe o título de santo, enfim, né? Às vezes você vai ler umas frases soltas assim, daí de repente você lê uma frase, dá um estalo assim na sua cabeça, daí você começa a meditar sobre aquilo, e né, quanta sutileza às vezes tem no meio daquilo, né? Mas ainda isso aí que você está falando é uma reflexão sobre a linguagem humana, né? Então... O que eu estou dizendo é que o que interessa é a linguagem divina, só que a linguagem divina não está em nenhum livro, nenhum pensamento seu, nada disso. É uma coisa justamente fora do seu controle. Quando eu digo fora do seu controle, não quero dizer que é menos ordenado. É aí que está o engano do humanismo, do antropocentrismo. É o ser humano achar, aí é bem kantiano mesmo, que a razão está dentro dele. Se não fosse ele, todo o resto é um caos. Uma desordem completa. Não, você está confundindo a sua capacidade de ter controle sobre o que você raciocina com a ordenação da realidade exterior ao seu pensamento. Entendi. Você não deve confundir uma coisa com a outra. Pelo contrário, é isso que eu estou querendo dizer, mas essas coisas são... Não vai dar para ir até o fim aqui, porque não vai dar tempo de completar essa exposição nesse sentido, mas... se você quiser desenvolver... Não, vamos acabar. O que interessa, eu vou dar só a dica, né? O que interessa é o discurso divino, né? O logos divino, ele é mais sábio e ele tem uma capacidade de ordenação, né? De razão, para falar de razão, de lógica. Tem uma capacidade racional, de ordenar as coisas racionalmente, maior do que nós conseguimos conceber. Só que você só consegue receber uma intuição a respeito dessa ordem superior se você abre a mão da sua racionalidade. Dá pra entender? Que é um pouco daquilo que eu tava falando também, entendi. É isso. A humildade, né? A humildade, no fim das contas é isso, a humildade. Então não limite a sua concepção de qualquer realidade possível por aquilo que você já tem controle racional no seu sisteminha. Entendeu? Nós poderíamos dar vários exemplos disso aqui, enfim, estender bastante, mas aí vai desfocar, porque também... até as outras alegações vão acabar detalhando isso, espero eu, né? Em mais minúcias no futuro. Outro momento que a gente falou um pouco disso também foi no vídeo sobre a palavra de Deus, né? A gente também falou sobre a questão da linguagem. A gente está sempre falando disso, que assim, uma das missões mais importantes aqui nossas, né? Dos nossos mandatos lá que eu expliquei, é botar o ser humano no seu lugar, né? Dizer para o ser humano, olha, você tem mais crença do que conhecimento e não tem problema nenhum, não se assusta com isso. Isso assim para ser assim mesmo. Isso é assim mesmo, assume as suas crenças, ao invés de ficar brigando contra elas, assume as suas crenças e assume a responsabilidade sobre elas. E aí você vai, para fazer isso, você vai ter que fazer as outras coisas que eu falei também, que é aceitar que você precisa do amor de Deus, não tem outra salvação, não tem outra possibilidade. Porque se você se humilha, você se assume como mais fraco. Isso só não vai te deixar louco se você tiver confiança no amor de Deus. Por isso que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Confiar no amor de Deus, assumir a responsabilidade pelas suas crenças e, por fim, aceitar os decretos da maldição e as consequências do decreto da maldição. Que é todos os problemas que a gente tem na nossa vida e que a gente testemunha ao nosso redor também. Esses são os nossos mandatos. Então aqui e ali a gente vai dando peças para a pessoa montar esse quebra-cabeça. Hoje foi uma peça da linguagem, mas não foi a única. Já tem uma ou duas alegações, outras, para falar sobre a linguagem. Inclusive um símbolo que eu acho que é bem legal para a gente, talvez só para encerrar, assim, ficar mais claro para quem estiver nos assistindo,
É que nem uma vez que a gente, num dos vídeos passados, falou, né? Imagina uma pessoa que ela tá querendo encontrar o amor, né? Encontrar a sabedoria, e ela para diante de uma placa falando, a sabedoria é pra lá, o amor é pra lá. E a pessoa para e fica admirando a placa. Em vez dela seguir o caminho, ela fica presa ao discurso, à linguagem que é simbolizada por essa placa, em vez de seguir viagem. Isso. Então, assim, o problema desse magnetismo, né, dessa fissura por meio dessa ferramenta que o ser humano recebeu, ou enfim, ou desenvolveu, fique como você queira, né, mas é tosco, porque a pessoa nunca chega aos próprios termos. Né? Essa capacidade de botar nome nas coisas, de botar placa e botar nome, é muito perigosa. Uhum. Porque como é uma forma de domínio, a idolatria é sempre mais fácil do que a confiança em Deus. Porque a confiança em Deus é, por definição, algo fora do seu controle. Não é garantias, é total entrega. Uhum. É mais fácil você escrever uma placa ou escrever um texto e falar, isso aqui é a verdade. Eu tenho o domínio aqui na minha mão. Quando eu era adolescente, né, até... Você não é ainda? Quando... Parece um pouco. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de me expressar, muita dificuldade, muita. Mas uma coisa que era constante era assim, eu vendo as pessoas falando alguma coisa, ou alguma coisa escrita também, que eu demorei também a ter algum gosto ou desenvolver a leitura. E daí eu lia alguma coisa, ou ouvia alguém falando alguma coisa, algum noticiário, e eu falava, mas eu ficava pensando assim, isso pra mim não faz sentido. Entende? Não é por uma questão assim de eu até estar entendendo necessariamente o que a pessoa está falando, mas eu percebi que tinha alguma coisa muito estranha nisso, né? E às vezes eram pessoas que tinham um domínio muito bom da linguagem. Então, isso é outro tema interessante. Mas eu sempre tive esse estranhamento, né? Eu falava assim, nossa, essas pessoas têm uma... E assim, eu tô falando isso não por uma questão de soberba, tá? Pelo amor de Deus, é só é assim, é uma coisa que eu vivenciei que eu lembro disso, eu acho peculiar. Que eu via pessoas com muito prolixas, assim, falavam muito bem, se expressavam muito bem, escreviam bem e tal, né? Tinham um domínio da linguagem, mas falavam umas coisas, eu sabia que eu tinha dificuldade, assim, eu tinha uma consciência de que eu não tinha o mesmo domínio do que os outros. Mas eu olhava e falava, eu achava estranho, entendeu? Eu tinha um domínio, mas estava falando de certos assuntos que não juntava Lé com Cré, ou que não tinha importância nenhuma, né? Então, a gente tá falando tudo da mesma coisa aqui. É a mesma experiência, a mesma situação. Uhum. Porque o que acontece? Aquele negócio do Adão, né? Pensa assim, o que criou, por exemplo, os animais, né? Adão nomeou os animais no Jardim do Éden, tá bom. Quem criou os animais? Foi Deus, foi o discurso divino. Então o discurso divino criou a realidade. Aquela realidade que Adão presenciou, enquanto ele estivesse na contemplação de Deus através daquela realidade, ele estava indo em direção ao verbo divino. A sabedoria divina. Uhum. Conforme ele nomeou aquelas coisas, ele diminuiu. Porque ele não podia dar o mesmo nome que Deus poderia dar. Uhum. Entendeu? Então, esse nomos, a capacidade de nomear, é uma capacidade de controlar limitando. Uhum. É uma capacidade de recortar algo no tamanhinho que a sua cabecinha aguenta. E aí você fala, agora eu dei um nome, agora funciona. Que nem o nome de batismo, por exemplo. Meus pais me batizaram Rodrigo. O que quer dizer isso aí? Não quer dizer nada. Uhum. Não quer dizer nada, porque Deus sabe meu nome de verdade. Uhum. E eu só vou descobrir quando eu estiver com ele, que ele vai falar e vai ser uma coisa única. Não vai ter. Você acha que eu sou que nem outro Rodrigo só porque eu tenho o mesmo nome? Lógico que não. Claro. Então, essa capacidade humana de ficar dando nome nas coisas é para facilitar a vida, até certo ponto. Mas justamente esse poder é o que corrompe. Porque é daí que vem a idolatria, porque você acha que você conhece alguma coisa só porque você deu um nome nela. Uhum. Tudo é provisório. É por isso que eu falei que é provisional e discricionário. Ou seja, provisional quer dizer que é uma coisa que você tem que fazer ali na hora. Uhum. E discricionário porque é arbitrário. Você faz porque você quer do seu jeito. Uhum. Poderia ser de outro jeito. Uhum. Então o que interessa não é o discurso humano, é o discurso divino. Uhum. Que está fora do nosso controle. Uhum. Mas não precisa estar sob o seu controle. Você pensa assim. Você vê um bicho, uma capivara. Tá? Aí tem esse nome, capivara. Tem o bicho lá e tem a capivara, o nome capivara. Que deve ser tupi, inclusive. Então, aí você pensa assim comigo. Deus criou aquele negócio, aquele bicho. Tá certo? Na sua riqueza, a criação de Deus nunca poderia caber num nome chamado capivara. Uhum. É só uma referência. Não é para você pensar no nome. É para você pensar na coisa. Na verdade, o ideal é você não ter nem nomes, é você só ter coisas. Uhum.
Não que na experiência paradisíaca a gente não vai ter os nomes para as coisas, mas vão ser os nomes que Deus conhece. Uhum. E aí tudo vai ser perfeito. A linguagem vai estar perfeitamente adequada à realidade. Uhum. Porque a gente vai ter meios sobrenaturais de falar sobre as coisas, na verdade. Uhum. Né? Então, esse é o objetivo. Só essa reflexão sobre a limitação da linguagem humana já bota no chinelo um monte de discussões etimológicas inúteis que as pessoas têm por aí, absolutamente ridículas, inclusive sobre as coisas de Deus, quem é Deus, Jesus, Espírito Santo, seja lá o que for, e o pessoal fica discutindo os nomes das coisas, que é assim que escreve, é assim que fala, não sei o que, eu falo, nossa, meu Deus do céu, não tem nada a ver com o que importa, entendeu? E... Traduções, né? Então é isso, tá? Tradutor é traditore. Tradução é traição, né? Não, tradutor é traidor. O tradutor é o traidor. É, tradutor, traditore. O tradutor é um traidor. Uhum. E nós somos traidores de Deus quando a gente tenta traduzir a riqueza da sabedoria dele numa sabedoria humana, dizendo, é isso aqui. Uhum. Agora, a gente vive numa época em que isso já está tão... A decadência desse processo já está tão extenso, o negócio já foi tão longe, que as pessoas não têm nem ideia. Até para entender isso aqui que eu estou falando, tem muita gente que não conseguiria. Imagino. Porque ela tá tão... É um ser tão... É aquilo que a Bíblia chama, né? Seres psíquicos. São seres tão sintonizados no psiquismo, mas tão definidos pelo psiquismo que eles não conseguem nem entender do que eu estou falando. Que eles acham que a realidade é a própria linguagem. Né? Então, por incrível que pareça, pessoas mais limitadas, às vezes menos estudadas, pessoa analfabeta, ou pessoa que tem, às vezes, algum problema mesmo, não participou de faculdades, então, de academia. Tem menos atividade psíquica, né? Estimulou menos a atividade psíquica. Mas pode ter uma percepção mais caprichada da realidade. Essa pessoa pode estar mais perto de Deus. Entendeu? E a outra que se acha muito sofisticada, muito iluminada, muito ilustre, quando vai ver, tá mais embosteada ainda. Tem uma cena poética, já que a gente está falando de muitas imagens, né? Eu lembro que uma vez me veio a seguinte imagem, né? Que uma pessoa nessa vida que anda com... Imagina que a sua mente é como se fosse a sola de um calçado. E que daí quanto mais sofisticada fosse a sua mente, seria como se fosse um solado de um sapato que ele tem mais ranhuras e elas são mais profundas, né? Na sola do sapato. Só que daí, meu amigo, quando você pisa na bosta... essa sua mente contempla uma coisa nhaca, ela vai ficar mais impregnada ainda, entendeu? E de repente uma pessoa que tem até um solado até mais enxuto, mais batidão, de repente ela vai passar nessas cacas e ela não vai ficar tão lambuzada assim, entendeu? Eu não levaria para essa parte... escatológica. Essa parte... pitoresca, essa coisa nojenta. Eu já E levaria... até porque, assim, isso também não é um preconceito, então eu tô falando que isso é possível. Eu já levaria mais para uma coisa assim, por exemplo, um pôr do sol. Tem essa expressão, pôr do sol. Se eu falo pôr do sol, todo mundo já tem uma imagem na cabeça. Mas todo ser humano tem a obrigação de saber que não existe um pôr do sol igual ao outro. Claro. Que cada um que acontece é único. Mas todos eles têm o mesmo nome? Que burrice é essa? Que asneira é essa? Não faz sentido nenhum, pelo amor de Deus. Assim como dizer que todo amor é igual não faz sentido também. Você pode descer tudo ao mais básico para reconhecer se bate com alguma definição simples, né? Mas as experiências que as pessoas têm quando elas se amam é diferente. Como eu já expliquei aqui, uma distinção básica. Às vezes elas se gostam e acham que se amam, e na verdade é outra coisa que elas estão fazendo. Ou enfim, não tem fim, tá? Aqueles processos esfarelantes que eu falei aqui, né? Então o ser humano ele gosta de esfarelar para ter a linguagem empobrece. Para ter os detalhes. Ela só que não enriquece. Exatamente, empobrece, exatamente. É como se fosse um alimento que você vai esfarelar, vai processar cada vez mais, moer cada vez mais, até que vai chegar no quê? No desconstrucionismo, que é a filosofia pós-moderna, é desconstrucionista. Você não pode falar sobre mais nada porque os seus discursos não têm mais valor. Vai ver a repercussão disso na estética geral hoje. Por exemplo, eu acho que o Luiz vai adorar se ele ver esse vídeo. Eu acho que ele vai entender bem. O problema não é ele ver, o problema é ele chegar aqui, 49 minutos. Então, mas que você vai ver, por exemplo, desfile de moda, ou você vai... Não que me interesse muito, né? Mas hoje em dia tem uma coisa que é fácil de ter algum acesso, assim, pro Instagram, enfim. Ou uma exposição artística de arte contemporânea. As coisas estão cheias disso daí. Cheias. Que é uma coisa quase... Não existe a verdade, nós vivemos num mundo pós-verdade. É tipo Nietzsche olhando pro abismo, né?
Nós vivemos num mundo pós-verdade, desconstruído, tudo é Incerto, impreciso. tudo é incerto, impreciso. Quando o ser humano fala essas coisas, não existe verdade, tudo é relativo, pós-verdade. Do que ele está falando? De si mesmo. Porque isso que não tem valor é o ser humano. Ele está se olhando no espelho. Ele está dizendo, eu não estou vendo nada. Eu estou vendo o nada. O fim disso é o niilismo. É um absurdo. É um absurdo total. O ser humano se olhar no espelho e falar, não estou vendo nada. Porque você é pó. Deus não falou? Do pó você veio, ao pó você vai retornar. Isso pode ser, inclusive, racionalmente, filosoficamente, se você quiser. Não tem jeito. Então, quando expulsaram a ontologia, a metafísica clássica, acabou. Ali que tinha a chance da filosofia ainda ter alguma noção da verdade. Expulsou Deus do seu pensamento, você vai pensar sobre o nada, que é o que você é. Acabou. A substância foi embora. É só um eco. É só um eco. Ou quando você coloca um monte de espelho um virado pro outro e fica aquele buraco sem fundo, sabe? Não tem nada aí. Né? Bom, essa foi a alegação número 8, né? E É a 8ª alegação. amanhã, se Deus quiser, a gente fez a alegação, né? Então amanhã vai ser tendência. Amanhã eu devo fazer o comentário sobre uma série de televisão, de internet, na verdade, né? De streaming, que se chama... não assisti. Se chama The Bear, o Urso. Eu assisti as 2 temporadas, já fiz um artigo sobre isso, e amanhã a gente vai ler o artigo e comentar aqui. E dar a nota já tá lá dada, já nem lembro qual que foi. Considerando que a série, assim, eu não assisti, mas eu ouvi parte dessa série, porque o Rodrigo estava assistindo. Eu acho que deveria chamar o Poodle. Porque é tanta gritaria, Poodle, qualquer animal que grita muito, as maritacas, qualquer coisa. O Poodle não grita, o Poodle late, né? Mas você entendeu, né? Não, porque é uma gritaria essa série, meu Deus, principalmente a primeira temporada, o pessoal só grita. Amanhã a gente vai falar desse assunto. Certo? Enfim. É o Livro das Tendências. Obrigado a todos que tenham assistido até aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Falou, pessoal.